Então é só fazer um show por mês que o Rio de Janeiro vira Dinamarca, disse a Lá. Porque a Lá, ela se liga, a Lá é aqui, ó. Ela tá dizendo o seguinte: ah, tá. Não, foi esse retorno, sim. Lara, se fosse um retorno de 300 milhões para o Rio de Janeiro, porra, nós faríamos mais shows, afinal. Lá, baby, se liga. Quando a gente fala do retorno, a gente não tá falando que o dinheiro foi colocado em cima da mesa da prefeitura e esse dinheiro em cima da mesa vai para arrumar os canos e alimentar os pobres e a educação. A gente tá falando de um retorno absoluto. Por exemplo, Lala, o cara da barraquinha daquele quarteirão, que já não vendia muito há muito tempo, ele tem um retorno enorme naqueles dias que tem um monte de gente querendo ver a profana da Madonna no palco. As pessoas que viajam até o Rio de Janeiro, porque acredite lá, tem gente que quer ver, então essas pessoas, elas viajam até o Rio de Janeiro, elas se hospedam. Por exemplo, a rede hoteleira do Rio, eu falei com uma amiga que trabalha em um dos hotéis, ela disse que eles nunca tinham visto uma coisa como foi. As pessoas oferecendo 2, 3 mil reais por quartos que já estavam pagos e não conseguindo alugar. Você entende lá? Isso é um retorno. Os impostos que foram pagos para que tudo aquilo acontecesse, a estrutura fosse montada, os empregos que foram criados para fazer aquele show, tudo isso é retorno, entendeu lá? Mas o mais importante, Bi, vou te contar uma coisa agora que você vai ficar chocada. O que faz da Dinamarca a Dinamarca não é apenas o dinheiro. Eu tenho certeza de que você já esteve por lá, provavelmente já morou lá para ter essa referência. E você se lembra de como era o ambiente? Você se lembra de quais são as leis que existem, como elas são cobradas e aplicadas? Você se lembra da cultura das pessoas lá? Sabe por quê? Porque olha só, no ano passado nós arrecadamos, enquanto país, 2,3, vou corrigir se eu estiver errado, trilhões de reais, Lalazinha. E você vê, nós não viramos a Dinamarca, porque de repente não é só a quantidade de dinheiro que faz isso. Para que um país vire a Dinamarca, Lala, não basta apenas dinheiro, né? É uma gama enorme de variáveis que precisam estar acontecendo ao mesmo tempo. Então, nem com todos os shows da Madonna do mundo, nós conseguiríamos bons resultados se a nossa, por exemplo, o nosso cenário político, econômico e fiscal e legal continuasse o mesmo. Mas eu tenho certeza que você já deve a essa altura ter pensado nisso, entendido isso, por se lembrar de toda a referência que você tem de quando esteve lá. O dinheiro vale toda a pornografia que foi exposta, né, no show dela? Ora, para quem paga, vale. Você, por exemplo, eu imagino que acha que não vale. Então aí o que você tem que fazer? Você não contrata o serviço dela, entendeu? Você não contrata, você não assiste, porque não era obrigatório, né, gente? Era quem quisesse, ia ver, não era? E quem contratou o serviço foi o Itaú, não foi? Então, o Itaú acha que vale, você entendeu? A prefeitura lá, a prefeitura acha que vale. Bom, se a prefeitura contratou, a prefeitura também acha que vale. Não é assim no carnaval, né? Não é assim em quaisquer festas que acontecem. Ô, gente, por que vocês estão tão assim com isso? Ai, olha, pornografia. Vocês não assistem TV? Vocês não veem filmes e música? Gente, é uma artista pop. Você já viu um artista pop que não irrita a igreja? É aquele que não tá trabalhando. E o custo disso, hospitais, policiamento, furto, será que compensa? Gente, de novo, se não compensasse, eles não aceitariam. O carnaval não é isso. No carnaval não existe uma quantidade enorme de furtos e crimes, prostituição e, como é que chama? Pornografia, lascividade. Não tem isso. E não se faz o carnaval? Provavelmente compensa, gente. É que eu vejo vocês confundindo um troço moral com um troço de dinheiro e de interesse. Interesse. É a pessoa que contratou que acha que vale. Não somos nós que temos que achar. Ah, Lara, mas eu não gosto da Madonna. Aí você não precisa ir. A gente deveria ficar muito revoltado se fosse obrigatório. Todo cidadão do Rio tem que ir ao show. Aí a gente poderia ser voltado ao contrário, gente. É só não ir.
Gente, desculpa, não consegui resistir, mas olha isso, tô andando na rua. Cara, como é que vocês podem falar que ela não movimenta a economia? Tô entrando aqui no brechó agora pra comprar as coisas. Lara, sem maldade, como você e o Mena conversam sobre esses temas que vocês divergem? Vamos lá, primeira coisa, eu não converso sobre esses temas com o Mena. Gente, essa coisa desse embate de ideias entre pessoas que discordam, isso só acontece aqui, vocês sabem, né? Vocês ficam na vida de vocês, sentando com as pessoas falando, e ele não concorda comigo naquilo, eu já sei, vou falar disso. Se caso alguém faz isso, não é meu caso, isso é o primeiro. Mas, e se um assunto desse realmente vier à tona e nós dois quisermos conversar sobre ele? Não só com a Mena, com qualquer pessoa. Eu converso de forma civilizada, sem querer impor a minha opinião a ele, sem querer ensinar nada, sem querer convencer ninguém, porque afinal, como você disse aqui mesmo, é uma conversa, não uma palestra. E você iria num show daquele, num show gratuito? Nunca. Show da Madonna? Óbvio, eu fui. Na época não tinha quase nada de dinheiro, Eric e eu juntamos tudo quanto é moedinha, fomos, a gente não tinha dinheiro nem pra ir pra lá, nem pra voltar. Mas o dinheiro pra ir ao show a gente tinha. E não é só da Madonna, não. Tem outros artistas muito mais profanos, que desagradariam a família tradicional brasileira, que eu já fui e iria novamente num show. Agora, num show aberto no Rio de Janeiro, gratuito, mas nunca. Eis a notícia da qual acabei de ficar sabendo. Então estamos falando de alguém que é profana e filantropa. Not too shabby. Por isso que a gente ama o Jonathan. Porque o Jonathan, ele tá ligado no que realmente importa nas questões. Jonathan. Minha gata, eu vi que você escreveu uma mensagem enorme. Eu não consegui encontrar todas. Eu peguei a maioria delas, coloquei aqui, vou ler e vou falar sobre ela. O problema não é o dinheiro, isso é ótimo para economia, mas é com esse pensamento burguês, tudo por dinheiro, que os valores, as virtudes e a moral tá indo pro ralo. Claro que não é tão simples assim, como eu disse, é toda uma construção aos poucos que entidades e empresas vão permitindo e dando visibilidade, que faz com que aos poucos as pessoas achem normal. Somos menos livres do que você imagina. Nossos pensamentos e ideias não são propriamente nossas. Tem influência de onde você nasce, ano, região, país. Então, não vai quem quer, porque isso já foi permitido por entidades e empresas entrar no nosso meio. Nós vamos então por partes. Essa primeira coisa que eu vou falar não é pra ela que mandou a mensagem, é pra vocês. Toda vez que vocês virem alguém falando pensamento burguês, consciência de classe, sempre que vocês ouvirem esses termos, tenham absoluta certeza. Essas pessoas nunca leram Marx. Nunca chegaram perto de um livro. Muito menos do Marx. E elas repetem aquilo que elas ouvem de pessoas que elas confiam aqui. Por isso eu sempre falo pra vocês nunca confiarem em ninguém, muito menos em mim, e irem pesquisar por vocês, se resolvem falar, para não falar bobeiras do tipo esse pensamento burguês, tá? Ok, agora vamos lá, resposta dela. Daí ela continua, né? Então ela fala, esse pensamento é tudo por dinheiro. Eu não sei de onde ela tirou essa parte do tudo por dinheiro. Ela deve ter ouvido isso em algum lugar, não foi aqui. Então, minha gata, eu vou esperar você, de repente, me falar onde você ouviu, da onde você entendeu. Esse negócio do tudo por dinheiro, em nenhum momento eu falei sobre isso. Imagino que ninguém tenha falado sobre isso. A gente tá falando da parte econômica, do resultado econômico de um acontecimento. Ninguém falou tudo por dinheiro, tá? Confuso, às vezes a gente bota muita paixão e a gente se confunde. Daí ela diz, é toda uma cultura que as entidades e empresas vão permitindo. Não entendi. Você prefere que as entidades e empresas façam proibições? Não, Lara, eu quero que elas sejam neutras. Sim, eu quero que a mãe do Bambi não morra no final e que a quarta cerveja não seja cobrada, mas não é real, né? Gente, a liberdade vem com tudo. A liberdade é justamente ter liberdade de fazer o que quiser, ainda que o que quiser seja uma coisa que você não aprova. A entidade pode fazer o que ela quiser, a empresa pode fazer o que ela quiser, óbvio que sim. E aí ela diz, somos menos livres do que você imagina. Acho difícil. Porque eu não acho a gente livre porra nenhuma. No Brasil, livre pra quê? Livre pra quê? Você acha que você pode fazer alguma coisa? Você pode abrir uma empresa agora, sem passar por 80 etapas do Estado? Você pode vender teu cachorro-quente na rua? Você não é livre porra nenhuma, tá doido? E aí ela diz, isso que dá influência. Ô, gente, influência não é determinação.
Influência é influência. Ai, mas a influência existe. Óbvio, ainda que não existisse internet e televisão, a influência existiria. Nós seremos influenciados pelo meio que vivemos, mas isso é o normal, gente. Isso é assim. Não tem como não ser assim. E aí, na última parte, que é a minha favorita, ela diz: não vai quem quer. Vai sim. Quem quer. A mesma pessoa foi porque ela foi influenciada, mas ela foi influenciada e foi porque quer. Porque senão você vai fazer o quê? Você vai tirar todo mundo pra idiota? Não, todo mundo é idiota. Então não pode mostrar nada pra ninguém, porque senão eles vão se influenciar de jeito idiota. Bem-vindo à vida humana. É assim. E se você não aceita isso, então você precisa assumir seu pezinho ditatorial. Bi, a Madonna só doou depois da repercussão. Ah, que vagabunda. Então não vale o dinheiro dela, né? Vamos devolver. Devolve o dinheiro dela, gente. Ela só doou depois da repercussão. Ah, mulherzinha. Excelente movimentar a economia e ser filantropa e caridosa. E se todas nos prostituíssemos? Não é possível que só eu não... Não entendi o que é. Você tá fazendo... Você... Nossa, peraí. Aí ela continua. E se prostituir não é só fazer programa. Dinheiro vale isso? Pros tios do cabaré vale. Mas e aí, vale? Ué, não sei. Pra quem você tá perguntando? Pra mim? Pra mim não vale. Pra você acho que também não. Então pra nós não vale. Né? E aí? E que mal lhe pergunte assim, da onde que vocês saltaram do show da Madonna pra prostituição? É aquilo, né? Vocês não me fingem que vocês não são a geração que viu banheira do Gugu. Porra, a gente dançou até a boquinha da garrafa. E a gente tinha 11 anos. Porra.